Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a participação de vocês, a disposição de estar aqui no evento nessa tarde. E também aqui agradecer ao Naline da Cefim pelo convite mais uma vez. Sempre agradeço também ao Tribunal de Contas pela liberação e autorização da minha presença aqui. E também, claro, aos meus colegas palestrantes que vão me ajudar aqui na apresentação. Bom, hoje me foi passado aqui um tema que é de grande relevância para o momento atual. Eu tenho certeza que aqui no auditório nós temos pessoas aqui que lidam no dia a dia, principalmente com a execução orçamentária do município, seja com a mão na massa, executando lá os empenhos, as liquidações, seja no controle, através das controladorias internas, ou os contadores também que acabam assumindo várias funções além da simples contabilização das contas da prefeitura ao longo do exercício, Então, eu espero que possa passar para os senhores aí algumas pequenos apontamentos, que espero que vocês saiam daqui ciente deles e que não tenhamos problemas aí no último ano de mandato. Porque, no fim das contas, o gestor é responsabilizado por qualquer infração em relação a esses artigos da LRF e da lei eleitoral, mas, no fim das contas, são os senhores que executam o trabalho no dia a dia que vão ser cobrados, responsabilizados, e eu espero que aqui ninguém tenha que dividir multa com o gestor. Tá ok? Então, vamos lá. Eu vou tratar aqui de alguns aspectos pontuais. Primeiramente, nós vamos falar sobre os limites fiscais, tratar diretamente da Lei de Responsabilidade Fiscal, e depois eu quero passar duas regrinhas aí para vocês da legislação eleitoral, que vocês também vão ter que se atentar para fins de tocar a gestão orçamentária dos municípios de forma adequada e coerente com o que a legislação determina. Bom, vamos começar aqui com um artigo que é importante para vocês. Ele não está na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ele traz consequências muito importantes para o município, que é o artigo 167 da Constituição Federal. Na verdade, esse artigo, ele apura, na verdade, no período de 12 meses anteriores, a relação entre as despesas correntes e as receitas correntes do município. Na verdade, como eu até deixei num asterisco ali embaixo, ele equivale a um índice de liquidez do município. E a importância disso qual que é? O legislador ele quer que sobre pelo menos 5% do orçamento para que o município possa fazer um investimento ou possa, no caso de alguma despesa que surja por qualquer motivo que seja, vocês têm alguma reserva de caixa para poder utilizar. E aqui um detalhe importante. O Tribunal de Contas ele apura, na transparência municipal, vocês conseguem verificar isso no relatório de instrução, bimestralmente, o índice apurado com base no 167. E qual que é a relevância disso? Emissão de certidão pelo Tribunal de Contas. Eventualmente, com uma frequência bastante razoável, a gente recebe contatos aí principalmente do pessoal da Secretaria de Finanças e Contabilidade, que solicitam as certidões ao tribunal. E no caso de ultrapassado esse limite de 95%, a certidão ela vai sair lá com um asteriscozinho, com uma pendência. E isso aí pode resultar em quê? Numa situação em que o município de vocês não consiga, às vezes, assinar um convênio federal, ou não consigam realizar uma operação de crédito, justamente por quê? Por não observar esse artigo 167A. E eu trouxe ele aqui também pelo seguinte, o artigo 167, caso haja a superação desses 95%, ele, até deixei em negrito ali, ele faculta, mas não é bem uma faculdade, na verdade é uma faculdade que é quase um dever. Ao gestor, o que? Aplicar os mecanismos de ajuste fiscal, que são esses que eu simplesmente reproduzi, obviamente que eu não vou entediá-los lendo isso daqui na transparência, são vários incisos que trazem a
as medidas que o gestor precisa tomar para se adequar e voltar àquele limite, a um limite razoável entre 85% e 95% da despesa. Tá? Então, se atentem aqui para isso, porque essas medidas, elas são medidas que, na verdade, são medidas que praticamente repetem a lei de responsabilidade fiscal. Só que aqui já numa situação de extrapolação desse limite, que o legislador brasileiro entendeu como relevante e pertinente. É muito sensível, né? Então vamos lá. Esse aqui é o principal recado que eu quero deixar para os senhores, que é o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É um artigo simples, poucas linhas, não tem muitos dispositivos complementares na lei, mas é um dispositivo extremamente relevante para que os senhores observem. Por que eu estou falando isso? Porque a questão da insolvência ou da insuficiência financeira do município, num determinado momento, ele pode, inclusive, perante o Tribunal de Contas, gerar a emissão de um parecer desfavorável para o gestor. Muitas vezes até por si só. Claro que, numa situação dessa daí, num relatório de conta integral de uma prefeitura, não vai ser só o 42 que vai estar lá apontado. Vão ter vários outros fatores. Então, aqui se atentem. Nos últimos 8 meses de mandato, é proibida a criação de novas despesas que não possam ser cumpridas integralmente até o final do exercício. E como que a gente verifica hoje? A data de hoje, 30 de abril, é justamente a data de corte. Tá? Acho que o Naline agendou o evento bem no dia certinho aí para a gente... Então hoje, como o Luciano, até a gente já estava conversando ali dentro, falou, hoje é dia de vocês irem lá e baterem uma foto da situação de insolvência, né? Eu espero que seja de solvência do município, mas se for de insolvência, para quê? Para que vocês façam o acompanhamento orçamentário do município ao longo do ano de 2024. Como que o tribunal vai fazer isso? A gente vai gerar um resultado hoje, em 30 de abril, e vamos comparar esse resultado lá em 31 de dezembro. E aí, por exemplo, você pega uma situação que o município X, ele está hoje, na data de hoje, com uma insolvência civil, civil não, essa aí foi erro meu, com uma insolvência de 5 milhões, por exemplo, se chegar em 31 de dezembro, o município tiver com uma insolvência de 7 milhões, para nós vai estar configurado o descumprimento do artigo 42, com consequências aí graves para o gestor. Em muitos casos, o conselheiro relator no tribunal, ele manda comunicar ao Ministério Público Estadual, e aí, eventualmente, pode até ser apurado uma conduta, um ato de improbidade administrativa. Então, eu acho de grande valia que vocês se atentem a isso, quando estiverem fazendo os empenhamentos, os cálculos, os pagamentos, analisando uma criação de despesa, acompanhem isso com muita atenção. Eu sei que aqui na região, eu trabalho na região de Campinas, fiscalizo a região de Campinas, eu sei que aqui na região a gente tem pessoas muito qualificadas, eu acredito que no estado como um todo também tenhamos servidores muito qualificados para fazer esse acompanhamento. É o dia a dia do trabalho de vocês, então eu acredito que, tendo um pouco de cuidado, espero que não tenhamos problemas. Vamos lá, para outro ponto sensível. Esse aqui, a data de corte não é agora, mas também já está próximo. Opa. O aumento de despesa de pessoal nos últimos 180 dias de mandato. Também é vedado. E aqui, como funciona a fiscalização do Tribunal de Contas? No dia 30 de junho, a gente vai retirar do sistema a nossa baliza. E a baliza, para nós, qual que é? É o percentual da despesa de pessoal que vocês vão ter nessa data. Então, por exemplo, vamos pegar o município X, de novo de exemplo, e lá em 30 de junho, a despesa de pessoal dele está em 42%. Esses 42%
vai ser o parâmetro que nós vamos utilizar para verificar o cumprimento ou não do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso aqui, por si só, significa que não pode haver uma contratação, uma admissão de novos servidores no período? Não necessariamente, porque aqui a gente não está falando de valor nominal da despesa de pessoal. Não é que ela era de 10 milhões e passou para 11 milhões. Não interessa para a análise desse dispositivo. Aqui a gente vai analisar percentual. Se eventualmente, por exemplo, a receita do município aumentou, ou se aconteceu algum outro fator, o percentual, muitas vezes, no final do ano, pode chegar até significativamente menor, às vezes acontece. Tá? Então, prestem atenção nesse dispositivo. Tem algumas situações aqui que, quando a gente, por exemplo, está instruindo um processo de admissão de pessoal, a gente, no último ano de mandato, a gente é obrigado a fazer uma verificação complementar. E óbvio, né, que você pode ter alguma coisa aqui que dê um impacto no orçamento do município, mas de situação, às vezes, por exemplo, de uma promoção num plano de carreira, por exemplo. Pode haver um aumento do percentual, mas não por conta de uma atuação do gestor, mas simplesmente por ele estar aplicando uma lei devidamente aprovada, certinha, que determinou que uma data tal você teria a promoção de servidores que atendessem determinados critérios. Então, aí, nesse caso, a gente faz os comentários, fala, o aumento de despesa decorreu de promoção de servidores nos termos da lei tal, com a data base e tal, assim é sensado. A gente faz a explicação e o esclarecimento. Mas se atentem a esse limite, quando eu for passar ali a questão da legislação eleitoral, eu vou dar uma retomada nele só para que vocês, para complementar essa informação, que pode haver contratação sim, mas que esse parâmetro aí, se houver a contratação, a admissão de servidores, ele tem que ser observado pelo município. Bom, aqui eu só vou citar para vocês, tá? Não vou entrar muito a fundo nisso aqui, que isso aqui também é coisa simples. A proibida edição de ato que resulte em aumento de despesa com pessoal e preveja parcelas a serem implementadas após o final do mandato. Aqui qual que é a ideia? A ideia é preservar o eventual gestor novo que poderá assumir o órgão no ano seguinte, que ele já não entre com o orçamento dele comprometido. Bom, também aqui, nos últimos 180 dias de mandato do chefe do Executivo, é vedada a edição, aprovação ou sanção de projeto de lei que conceda reajuste ou promova reestruturação de carreira com aumento de pessoal. Então, é mais uma vez uma questão do legislador tentando, nesses últimos 180 dias de mandato, preservar o orçamento do gestor futuro, ou que não crie-se despesas eventualmente temerárias por questão política num determinado momento. Bom, pessoal, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, eu só queria pontuar esses aspectos que são simples, mas que eu espero que vocês se atentem, observem e cumpram, para evitar problemas, apontamentos desnecessários, no caso do Tribunal de Contas, né, e também, inclusive, emissão de alertas, que o Tribunal, geralmente bimestralmente, quadrimestralmente, publica no Diário Oficial. Inclusive, hoje, saiu publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas a relação, as vedações da legislação eleitoral com os prazos e as datas a partir das quais a vedação passa a valer. Então, é interessante que tenham é um quadrinho simples ali, de uma página, que vocês podem salvar e ter sempre à mão aí para se atentarem e não descumprirem esses limites. Bom, agora aqui para tratar da legislação eleitoral, eu gostaria de tratar de 2 pontos aí específicos que eu acredito que tenham relevância para os senhores, que lidam aí com a parte contábil diretamente do município. Vamos lá. A primeira coisa são os gastos com publicidade. Houve uma alteração da legislação eleitoral em 2022, e o ano de 2024 vai ser o primeiro ano em que vai ser aplicado esse novo dispositivo. Então, vocês precisam se atentar a ele para evitar erros, falhas que podem gerar um problema para o gestor aí no futuro, mesmo em caso até de reeleição dele. Agora, como vocês vão calcular
a despesa que vocês podem empenhar, ó, no período aqui, ó, de 1º de janeiro a 30 de junho de 2024. Esse é o período que a gente está tratando. O valor que vocês podem empenhar, qual que é o cálculo que vocês precisam fazer? É o que está descrito aqui na legislação, no artigo 73, inciso 7º. Ó, no primeiro ano de eleição, o empenho de despesas com publicidade não pode exceder a 6 vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 últimos exercícios que antecedem o pleito. Então, vamos lá. Os exercícios que vão balizar o limite da despesa com publicidade são exercícios de 2021, 22 e 23. Vocês vão pegar a despesa empenhada com publicidade no exercício de 21, 22, 23 e somar. Vão fazer uma divisão por 36, que são o total de meses, e o resultado vocês vão multiplicar por 6, que é o total que vocês vão poder empenhar. A matemática aqui, ela parece meio complicada, mas não é. Vamos pegar um exemplo redondo aqui. Vamos supor que o município tenha empenhado nos 3 últimos, nos exercícios de 21, 22 e 23, 3 milhões e 600 mil em publicidade. Dividido por 36, a média mensal vai ser de 100 mil reais. 100 mil reais multiplicado por 6, o limite que pode ser empenhado em despesa com publicidade, de 1º de janeiro a 30 de junho, vai ser de 600 mil reais. Eu deixei uma observação aqui para os senhores, que esses gastos, eles podem ser reajustados pelo IPCA. Tem previsão na própria lei para que você realizou um empenho lá em 2022, você pode trazê-lo a valor presente. Como é um artigo que vai ser aplicado a primeira vez, ainda temos algumas dúvidas de como fazer ou proceder a essas atualizações, então eu recomendo que sejam cautelosos com essa atualização pelo IPCA, e que, na dúvida, utilizem um valor menor. Porque no dia a dia aí, a gente já recebeu, eu por exemplo, já recebi ligação de órgãos fiscalizados com diversas, vamos dizer assim, ideias de como fazer a atualização pelo IPCA desses valores empenhados. Então, como é um artigo que o descumprimento dele ele vai ser por simples apuração, muito provavelmente via sistema Aldesp, para que os senhores não sejam surpreendidos, é preferível ser mais cauteloso com essas atualizações. Isso aí eu acho que vai evitar problema. Para as próximas eleições, vocês vão ter exemplos de cálculos realizados pelo próprio tribunal, e isso vai facilitar para que vocês, em eleições futuras, em anos eleitorais futuros, que vocês possam, vamos dizer assim, calcular mais na pinta qual que vai ser essa atualização, qual que seria o valor correto. E aqui vamos tratar de desse último aspecto que eu queria trazer para vocês aqui nesse painel. Só semana passada eu recebi 4 ligações de fiscalizados com dúvidas a respeito dessa revisão geral anual dos servidores. Eu até deixei 2 vezes escrito aqui, na circunscrição do pleito e na circunscrição do pleito. Vale no âmbito do município, tá? Nessas eleições de 24. E aqui é uma coisa, a partir de 9 de abril, pode ser dada a revisão geral anuada? A revisão geral anual aos servidores? Sim, desde que ela se limite ao período do ano de 2024. Então, como a gente já está no dia 30 de abril, quem não fez a revisão geral anual até agora, vai poder dar a inflação, por exemplo, se a data base for março, vai poder dar a reposição de janeiro e fevereiro. Os últimos 12 meses, se a RGA tivesse sido feita até 8 de abril. Esse tem sido o entendimento que o tribunal tem passado, inclusive nos ciclos de debates para os senhores, e eu trouxe aqui só para alertá-los diante da quantidade de demandas que a gente tem tem recebido ultimamente. Tá ok? Então, obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima.